Meus queridos irmãos e amigos, vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que tem nos dado saúde e disposição para continuarmos fazendo esse trabalho que pode até não parecer muita coisa, mas eu tenho certeza que tem feito algo maravilhoso em alguns corações, na vida de algumas pessoas, e por isso disponho-me a continuar fazendo esse grande trabalho que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Por isso, agradeço também pela sua ajuda, pela sua cooperação. Continue compartilhando as nossas mensagens, assistindo-as, glória a Deus, e recomendando também a outros aquilo que você acha que é bom. Não fique para você só, dê a outras pessoas. Outras pessoas precisam dessa palavra. Neemias capítulo 2, versículo 18, que eu chamo a sua atenção para ler comigo. Neemias capítulo 2, versículo 18. Então lhes declarei como a mão do Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E se esforçaram as suas mãos para o bem. A reconstrução dos muros de Jerusalém é a nossa temática de hoje. Vamos tratar um pouco, falar um pouco, assim meio por cima, de algo que aconteceu lá por ocasião da reconstrução dos muros de Jerusalém. Não se sabe ao certo a extensão daquele muro, tampouco se sabe a parte que foi reconstruída. Alguns falam em 1.600 metros, mas é quase que indefinido o quantitativo de metros daquele muro que foi reconstruído. Mas o certo é que foi reconstruído, é que Deus possibilitou a reconstrução. Quantos metros de muro ou quantos metros reconstruído, isso não tem muita importância não. Estava o povo ali, cativo, na Babilônia. E o Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei, meus amados irmãos, era uma função de extrema responsabilidade. Era ele que teria que colocar na mesa do rei, que entregava o vinho ao rei, de maneira que não houvesse nenhum perigo de envenenamento, que era uma coisa costumeira. E isso ainda acontece hoje, não é coisa nova não, ainda acontece hoje de pessoas serem responsáveis pela alimentação dos seus chefes, para que eles mesmos experimentem a comida antes que as pessoas se alimentem, antes que os chefes se alimentem. De forma que aquela era uma função extremamente de responsabilidade para Neemias. E Neemias estava lá, no palácio do rei, e ele conta que chegou um irmão dele, chamado Anani, e ele então, na conversa que teve, ele perguntou: como é que está a Jerusalém? Como é que ficou? Como é que estão aqueles que não vieram, os restantes que estão lá? Eu acho que a intenção de Anani, e não era ele só, ele comandou ali uma comitiva para ir e ter com Neemias, era ver, conversar com ele a respeito do cerco que se fez em Jerusalém, da destruição da cidade santa, da miséria que o povo estava passando e, naturalmente, a possibilidade do encaminhamento de uma providência junto ao rei. Então ele diz, olha, eu vou ler para vocês aqui, Neemias 1,4, quando ele pergunta, então eles disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo.
E a Bíblia diz que quando Neemias soube disso, a reação dele foi muito forte, foi muito penosa. Ele sucedeu que, ouvindo essas coisas, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha a reação do nosso mordomo, do nosso copeiro, Neemias. Quando ele soube que os seus amigos, os seus compatriotas, os seus irmãos que ficaram em Judá estavam nessa situação, ele primeiro se assentou. Assentei-me, chorei e lamentei por muitos dias. Era a cidade santa, era a cidade dos seus ancestrais, a cidade dos seus amores, a cidade que era o berço da religiosidade, a cidade por onde passaria Jesus Cristo de Nazaré. Era essa cidade que estava destruída. Então, a Bíblia diz que Neemias primeiro reagiu assim, assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias. E depois ele foi jejuar para buscar de Deus uma condição, um jeito, uma providência. Eu acho que Neemias naquela hora deve ter pensado, não, a cidade de Deus, a cidade santa, a nossa Jerusalém, não poderá ficar nessa situação. Deus haverá de abrir uma porta, Deus haverá de abrir uma providência para que as pessoas melhorem. Porque Deus é dono de tudo, Deus dirige todas as coisas. Essa foi a reação do nosso Neemias. Então, ele no capítulo 1, versículo 4b, ele se prepara agora para enfrentar as adversidades que viriam. Jejuando. A Bíblia diz que ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. O Deus dos céus que tinha uma providência já pronta para Jerusalém. Neemias, que poderia se julgar nada, poderia se julgar um cativo, alguém que estava ali levado contra a sua própria vontade, contra a vontade do seu povo, mas era alguém que cria no Deus de toda a terra. O Deus que fez os céus e a terra haveria de abrir uma porta para abençoar o povo de Jerusalém. E isso só poderia ser feito no entender de Neemias, orando e jejuando ao Deus do céu, o Deus que estava vendo tudo o que estava acontecendo. E Deus, então, com o jejum de Neemias, a Bíblia diz que Deus revela ao rei Artaxerxes. No capítulo 2, está escrito: sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. As coisas que estavam acontecendo em Jerusalém estavam entristecendo o coração de Neemias. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E o contrário também é verdadeiro. Se o coração está triste, o rosto invariavelmente também estará triste. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos meus sepulcros, do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Então, com essa deixa do rei, Neemias então agora conta a história a ele e Deus permite, Deus toca no coração do rei e ele pergunta se ele quer ir. O que é que ele quer que ele faça? E disse o rei: se é do agrado do rei, não, e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Veja que não há saída, meu amado irmão,
para nada se não for pelo jejum e pela oração. Lastimavelmente, lamentavelmente, nós estamos vendo que os crentes estão orando cada vez menos. O jejum é um tabu hoje a ser quebrado. Ninguém sabe, muitos não sabem, nem são ensinados sobre e nem sabem o que é jejum. Nem sabem o que é, para que é o jejum, para que muitas pessoas assemelham o jejum como a abstinência de comida e bebida. Não é só deixar de comer e beber que Deus vai aceitar como jejum. Mas o Neemias aqui, ele viu que na terra do sepulcro dos seus pais, Deus deveria e poderia fazer alguma coisa. O rei então pergunta se ele quer ir e ele vai. Recebe dinheiro e recebe cartas para que eles vá entregando nas províncias e vá passando também. Entregava a carta e recebia a liberação, a ordem de passagem. Diz a Bíblia que, como ele levava essas cartas, e tinha 3 inimigos ali em Judá, Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate era o governador de Samaria. Tobias era o governador das regiões da Transjordânia. E o Gesem, provavelmente, isso não está claro na Bíblia, ele governava ali nas regiões da Arábia, pois a Bíblia trata ele como Gesem o Arábio. Então, provavelmente, ou eles receberam cartas também das mãos do rei Artaxerxes, vinda por Neemias, ou eles souberam por outros governadores. De forma que, no capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que, ouvindo Sambalate, o Horonita, ele habitava em Bet-Horon, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Isso aqui ele está falando, não era com Neemias. Neemias era apenas um emissário, Neemias era um funcionário do rei. Ele estava falando aqui, provavelmente, com o rei Artaxerxes, que havia se preocupado em melhorar, fazer algum bem ao povo dos filhos de Israel. Neemias então chega em Jerusalém, diz a Bíblia, que ele passou 3 dias especulando, vendo ali, avaliando as coisas, sem dizer nada a ninguém. Só que os inimigos já sabiam. Mas o certo é que, quando Deus quer fazer, nenhum inimigo impede. Nenhum inimigo. Os amigos não ajudam quando Deus quer fazer e nem os inimigos impedem. Eles não queriam de forma nenhuma que os muros fossem restaurados. Mas Deus restaurou porque ele era Deus dos céus, era o Deus dos filhos de Israel, era o Deus dos filhos de Judá e era o Deus de Neemias. De forma que os muros aqui nós podemos dizer que não são muros que separem. Nós não estamos aqui falando de muro de separação, mas é um muro de proteção. E muitas vezes os seus muros estão fendidos. A sua proteção está fendida. E fendida não porque Deus queira, ou porque você escolheu essas fendas, mas porque você vacilou em algum momento da sua vida e os seus muros, a sua proteção fendeu. Aquilo que a presença de Deus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra de todo mal. Mas muitas vezes nós vacilamos e esses anjos se afastam. Esses anjos protetores, essa muralha de proteção se afastam. E eu quero dizer, nesse momento, Deus quer restaurar a proteção da sua vida, a proteção contra os ataques do inimigo, a proteção contra os conselhos mal dados dos adversários. Deus tem proteção para você. Deus tem proteção para nós. Deus quer reerguer os muros que Ele protegia e que você, por uma coisa ou por outra, você perdeu essa proteção. Mas Deus quer restaurar nessa oportunidade. Não é Neemias que vai fazer.
É o próprio Jesus Cristo de Nazaré que vai restaurar a sua proteção, de maneira que você vai permanecer, vai voltar e vai permanecer na presença de Deus, mesmo com a perseguição dos inimigos. Inimigos sempre teremos. E só deixaremos de ter inimigos quando subirmos para o céu. Sempre teremos inimigo. Mas se temos os inimigos e Deus está conosco, nós somos maioria para vencê-los. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, está conosco, está ao nosso redor e nos livra de todos os males. Glória a Deus. De forma, meus amados irmãos, que a reconstrução dos muros de Jerusalém foi algo assim dada por Deus, pela mão de Neemias ao povo de Israel. E a salvação de cada um de nós, que é a proteção contra o inferno, a proteção contra o inimigo, foi dada também diretamente por Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.